Mensagem muito importante. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você que está me ouvindo neste momento. Vamos aqui na Sagrada Escritura. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Irmãos, você que está me ouvindo, esta mensagem é muito importante e é necessário que ela seja compartilhada o mais rápido possível a todas as pessoas que você puder alcançar, o mais rápido possível, porque Deus tem pressa. O Senhor Jesus está às portas e Satanás não está brincando de roubar, matar e destruir. Então, irmãos, olha o que diz a Sagrada Escritura. Isso aqui é sério, isso aqui é grave. Deus está afirmando aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é nascido de Deus, nasceu de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo não peca, nunca pecou e nunca vai pecar. Mas está dizendo aqui a Sagrada Escritura, mas o que de Deus é gerado, nós aqui fomos gerados de Deus. Por que fomos gerados de Deus? Porque, irmãos, nós, ao ouvirmos a palavra, o Evangelho, e crendo no Evangelho, crendo na palavra, crendo em Deus, e passando a obedecer a palavra de Deus conforme ela está escrita, obedecendo os mandamentos do Senhor, vivendo em santidade, nós passamos então a ser gerado de Deus. E a palavra de Deus está ordenando a nós aqui, conserva-se a si mesmo. Você que é gerado de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, irmãos, a palavra de Deus está afirmando aqui, ela está afirmando que aquele que de Deus é gerado, nós aqui, eu e você que está me ouvindo, conserva-se a si mesmo, você se desvia do pecado e do mal, obedeça a palavra de Deus conforme está escrita. Vive em santidade, porque sem santidade, sem a santificação, você não verá a Deus. Ou seja, como diz a Sagrada Escritura, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, você pode verificar. Segui a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, você que está me ouvindo, se nós aqui não nos conservar nós mesmos, não desviar do pecado e do mal, não viver em santidade, não guardar os mandamentos do Senhor, o maligno tocará em nós. Está dizendo aqui. Está dizendo a palavra de Deus, está afirmando. Se eu me conservar a mim mesmo, se eu fizer essas coisas, me desviar do pecado, se eu santificar a minha vida, se eu guardar os mandamentos do Senhor Deus, todos eles, ou seja, eu estarei me conservando a mim mesmo, então o maligno não me tocará. Então, irmãos, olha por quê. Vou confirmar para você aqui, que olha o que diz a Sagrada Escritura, em 1ª Epístola do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Olha para você ver o que diz aqui a Sagrada Escritura. Observa bem, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Tá vendo, irmãos? Olha, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, olha, a palavra de Deus está afirmando aqui. Quem comete o pecado é do diabo. Então, se eu aceitar o pecado na minha vida, ou você que está me ouvindo agora, o diabo terá legalidade sobre nós. Se nós pecarmos e aceitarmos o pecado na nossa vida, ou seja, a palavra de Deus está dando legalidade a Satanás, ou seja, nós seremos dele. Deus nos considerará filhos do diabo. Olha o que diz aqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha aqui no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Olha o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, irmãos, isso aqui é grave. Satanás não está brincando. Se nós aceitarmos o pecado na nossa vida, o diabo terá legalidade sobre nós, porque a palavra de Deus está dando legalidade para ele. O pecado é tão grave, irmãos. É tão grave que ele é como um bicheira de defunto. Se aceitar o pecado na vida, na sua vida, se aceitarmos, o pecado atrai para a vida do homem todo tipo de demônio. Porque a palavra de Deus diz claramente, quem comete o pecado é dele. Então o diabo não está brincando, irmãos. O pecado leva à possessão demoníaca. Como o Senhor Jesus diz na palavra de Deus, que tendo saído o espírito imundo do homem, né? Ele anda por lugares áridos, ou seja, em regiões dos ares, e ele não encontrando repouso, ele diz, voltarei para minha casa, ou seja, ele voltará para o corpo daquela pessoa, da qual essa pessoa, ao ter conhecido o Evangelho, ao ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus e ao ter passado a obedecer os mandamentos do Senhor, a obedecer a palavra de Deus, a viver em santidade, essa pessoa ela foi liberta do demônio, daquele demônio. Então ele é expulso. Aí, pela infinita misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no corpo dessa pessoa. Mas se a pessoa se desviar dos caminhos do Senhor, ou se a pessoa aceitar o pecado na sua vida e viver em pecado e não se arrepender, o Espírito Santo de Deus se afasta dessa pessoa. Aí aquele demônio que estava oprimindo ela antes volta e ele traz consigo 7 espíritos pior. E os últimos atos dessa pessoa é muito pior. É muito pior. Desculpa o barulho, irmãos. Desculpa o barulho, que é por causa que eu estou aqui na minha casa e passa ônibus aqui, criança brincando, animal latindo. Então, minha esposa está na cozinha. Então, irmãos, olha, a mensagem é muito importante, é muito grave. É necessário que você compartilhe com quem você puder essa mensagem, para que as pessoas conheçam a verdade e abandonem os seus pecados. Porque, irmãos, o pecado leva à possessão demoníaca. As pessoas que você vê caindo, demônios se manifestando no corpo delas, são pessoas que aceitou o pecado na sua vida. E o diabo entrou no corpo delas. E ali se alojou. Então, irmãos, se a pessoa não abandonar os seus pecados, o diabo não vai embora, porque para ele, essa pessoa pertence a ele. E por isso ele fica lutando. Aí o diabo põe tudo quanto é tipo de coisa na vida da pessoa. O homem que é homem passa a desejar ser mulher, porque o diabo pôs isso no coração dele. A mulher que é mulher passa a desejar outra mulher, porque o diabo pôs isso no coração dela. Então, irmãos, isso é grave. O diabo não está brincando. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o pecado. Não é brincadeira, irmãos. Para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, olha o que diz aqui a Sagrada Escritura, no livro de Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ver aqui no versículo 10 em diante aqui, vamos ver aqui no versículo 10. Olha o que diz aqui a Escritura. O Senhor Jesus disse, ó, aqui, ó, olha, o Senhor Jesus diz aqui, ó, no versículo 15, ó, para nós, irmãos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Para o homem receber o Espírito da verdade, é necessário que o homem creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador em primeiro lugar, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador em primeiro lugar, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e passe a obedecer aos mandamentos do Senhor, passe a obedecer a palavra de Deus conforme está escrita. Daí então você receberá o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Ó. Se me amardes, o Senhor Jesus está dizendo, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. No versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Olha o que diz a Escritura aqui, olha, irmãos. Aqui está escrito no 17, ó, o Espírito de verdade, mas a tradução correta é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós.
Então, irmãos, para nós recebermos o Espírito Santo, é necessário nós amarmos o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus está ordenando aqui, ó. Ele está dizendo, eu vou traduzir para você aqui, ó. Esse versículo que diz assim, ó, se me amares, guardarei meus mandamentos. O Senhor Jesus está dizendo aqui, eu estou traduzindo para você, se você me ama, guarde os meus mandamentos. No versículo 16 está dizendo, ó, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, para que fique convosco para sempre. Aqui no 17, o Espírito de verdade está dizendo aqui, mas a tradução correta é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode? Por causa do pecado. Porque não vê. Porque os olhos de quem está no mundo, de estar vivendo as obras do mundo, não é os olhos para quem está olhando para Deus e para os seus caminhos, para a sua salvação. Não, está olhando para o mundo e para as obras do mundo. O Espírito Santo de Deus é santo. Ele é uma parte do próprio corpo de Deus. Para ele habitar um templo, para ele habitar um corpo humano, essa pessoa tem que deixar tudo que desagrada a Deus. O que é? O pecado, a maldade, tem que viver em santidade, guardar os mandamentos do Senhor. Daí então o Senhor Jesus envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ele rogará ao Pai e o Espírito Santo habitará nessa pessoa. Agora, se a pessoa que, após ter feito tudo isso, abandonar, se cometer a loucura, porque isso é loucura, abandonar os caminhos do Senhor e se entregar ao pecado, o Espírito Santo de Deus se afastará dessa pessoa e quem virá habitar nessa pessoa são os demônios, é o diabo que vai habitar nessa pessoa, se essa pessoa abandonar os caminhos do Senhor e se entregar ao pecado, aí vem o diabo e vem com mais 7 demônios e os últimos atos dessa pessoa é pior, e essa pessoa não terá salvação enquanto ela não se arrepender, não se voltar para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Então, irmãos, olha, outra coisa muito importante que eu quero dizer para os irmãos, o Senhor Jesus está às portas, irmão. A palavra de Deus está se cumprindo. Você ouve de guerras e rumores de guerra, enfermidades, você vê aí, ó, quantas epidemias que estão acontecendo aí por todo o mundo. É fome, irmãos, é terremoto em vários lugares. É nação contra nação, a palavra de Deus está se cumprindo, o Senhor Jesus está às portas. Temos que estar preparados, vivendo, ou seja, tendo entregue a sua vida, a nossa vida ao Senhor Jesus, tendo aceitado Ele como seu Salvador e vivendo conforme a palavra, guardando os mandamentos do Senhor, vivendo em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ó. Olha para você ver aqui, olha, versículo 14. Ó. Diz aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso é grave. Temos que viver em santidade. Você pode, irmãos, imaginar o Senhor Jesus Cristo na praia de sunguinha? Você pode imaginar o Senhor Jesus ele andando de bermuda, sem camisa, ou andando de bermuda com camiseta, falando gíria. Você pode imaginar ele cobiçando mulher para rua fora, ou então mulher cobiçando. Você pode imaginar o Senhor Jesus fazendo essas coisas? É grave, irmãos. Olha o que diz a Sagrada Escritura aqui, ó, para você ver, olha. Aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, ó. Olha o que diz a Sagrada Escritura, ó. Olha, irmãos, como que isso aqui é grave. Irmãos, olha como é grave. Diz aqui a Sagrada Escritura, em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, ó. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, olha. Vou traduzir para vocês aqui, ó. Aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que é cristão, que é crente, que é servo do Senhor, que tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Eu posso imaginar o Senhor Jesus aqui na terra, andando de bermuda, sem camisa. Eu posso imaginar ele de sunguinha na praia, na piscina. Eu posso imaginar ele cobiçando as mulheres para rua fora. Eu posso imaginar ele contando piada, vendo filme pornográfico, vendo coisas que não convém, xingando palavrão. Eu posso imaginar o Senhor Jesus aqui de camiseta, fazendo um cabelo rapper, eu posso imaginar ele dessa forma? Não. Mas você pode imaginar um homem íntegro, um homem santo, e assim nós temos que ser. Um homem que
nós temos que sabe o que dizer, que sabe o que pensar, sabe o que proceder. Então nós temos que andar como ele andou, praticar as obras do Senhor Jesus, vestir como ele se vestia, proceder conforme ele procedia, andar conforme ele andava. Porque se não fizermos assim, irmãos, não teremos salvação, não teremos vida eterna. Quero alertar para os irmãos algo que é muito importante. Irmãos, o Senhor Jesus virá a qualquer momento, nós sabemos disso, a palavra está se cumprindo. A morte, quando vem, não avisa, pega e leva sem misericórdia. E quantas pessoas, irmãos, estão sendo surpreendidas pela morte, estão partindo dessa vida e partindo, irmãos, sem salvação, com a sua vida em pecado, com a sua vida não conforme a palavra de Deus, não vivendo em santidade, procedendo conforme o mundo, e tem um encontro com o Senhor Jesus, e não tem um encontro para a vida eterna. Ele não vai ouvir do Senhor Jesus: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado. Não ouvirá isso do Senhor, pelo contrário. Está sendo, irmãos, acorrentado e levado para o inferno. Irmãos, isso não é brincadeira. Essa mensagem tem que ser compartilhada. Irmãos, é tão grave que eu digo para você uma coisa. Quando o homem está em pecado, Deus não ouve a sua oração. Deus não ouve a sua petição. Olha o que diz aqui na Escritura. Por isso que muitas pessoas, irmãos, não entendem por que a bênção não vem na vida dele. Por que ele pede do Senhor Deus e não recebe. Por quê, irmão? Está em pecado. Estando em pecado, Deus não ouve. Se você está em pecado, se você recebeu alguma bênção de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque diz a Sagrada Escritura, Deus não tem conta o tempo da ignorância. Deus não tem conta o tempo da ignorância. Por isso que ele nos abençoa quando nós estamos na ignorância. Mas quando a pessoa conhece a verdade e pratica o pecado, como diz a Sagrada Escritura no livro de Jó, o nosso pecado estorva a bênção de Deus de nós, ou seja, ele tira a bênção de Deus de nós. Ele faz com que o pecado da nossa vida faz com que a bênção de Deus se desvie de nós, ou seja desviada de nós, seja retirada de nós. Então, olha o que diz aqui a Sagrada Escritura no livro aqui de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Olha o que diz aqui, irmãos, é grave. É necessário que todos saibam disso, irmãos, e abandonem os seus pecados pela sua salvação. Olha o que diz aqui, olha. Olha o que diz aqui, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, irmãos, Deus não ouve o homem estando em pecado. Deus não ouve. Ó. Olha o que diz a Escritura. Ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, assim, se alguém obedece aos seus mandamentos, se desvia do pecado irmão, e vive em santidade, e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, irmãos, não é necessário que todos saibam, se não deixarmos o pecado, Deus não ouvirá a nossa oração, irmãos. Eu não poderei prolongar muito, irmãos, porque meu telefone está acabando a bateria. Olha para você ver aqui, ó, mais ainda, para você ver ó, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Ó. Capítulo 59, versículo 2. Ó. Olha para você ver, irmãos. Olha, como que é grave. 59, versículo 2. Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura. Ó, diz aqui, ó. Eu vou pegar desde do 1. Ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, o braço do Senhor, a mão dele não está encolhida, não está escondida, não está guardada para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, nem o seu ouvido tampado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, nós sabemos que iniquidade é pecado, é maldade, fazem divisão. O que é divisão? Separação entre vós e o vosso Deus. A nossa iniquidade, o nosso pecado, o pecado na nossa vida, a iniquidade na nossa vida, a maldade, faz separação entre nós e Deus. E os vossos pecados, ou seja, os nossos pecados, encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado na nossa vida faz com que Deus encubra o rosto dele, esconda o rosto dele de nós e não ouça a nossa oração, a nossa petição. Então é grave, irmãos. Se Deus não ouve a nossa oração por causa dos nossos pecados, se nós não abandonar, Deus não ouve nós. Se Deus não ouve a nossa oração, não nos ouve, antes ele esconde o rosto dele,
né, de nós para não nos ouvir, então não temos salvação. Não teremos salvação a não ser que abandone. Então também não tem bênção de Deus a não ser que abandone o pecado. Isso é grave, irmãos. Por favor, compartilhe essa mensagem com todos que tiver o seu alcance. Tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor está me dando aqui de transmitir para vocês essa verdade. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Por favor, compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível. Amém.